Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de abril de 2022, é um dia muito especial, o 18 de abril de 1857, publicação de o livro Dois Espíritos, e também considerado pelo nosso movimento espírita o Dia do Espiritismo. Então, fica aqui a nossa imensa gratidão ao professor Allan Kardec, Denisar Rivaio, que dedicou 10 anos intensivos de sua vida, de sua encarnação, para deixar esse trabalho, organizar o material que os Espíritos, em nome do Cristo Jesus, trouxeram para o nosso planeta. A terceira revelação. Então, nosso sentimento de gratidão. E hoje estamos estudando o Livro dos Espíritos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecer a Ti, Senhor, Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre, amor de nossa vida. E a espiritualidade amiga aqui presente. Por mais essa oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, Senhor, para estudarmos a obra espírita. Divino amigo, envolva por misericórdia a todos nós, a esse planeta, aonde um grande número de espíritos rebeldes ao amor, ao verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. Que nós possamos, Senhor, envolvidos na Tua paz, sermos também inspirados pelos amigos espirituais em Teu nome, para que possamos ter uma melhor compreensão dessa grandiosa obra que é o Livro dos Espíritos. Graça Te damos, Senhor, e Te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então vamos lá. Anjos e demônios, questão de número 128. Vamos primeiro pegar aqui algumas etimologias das palavras. Demônio é uma palavra que tem origem grega, que quer dizer gênio. Satanás tem origem hebraica, que quer dizer adversário. Diabo tem origem grega, que quer dizer separação, separar, dividir. Diabolos. Estamos juntos? Dentro dessas etimologias, alguém ouviu aqui a tia falar em chifre, rabo, olho vermelho, dono de... Não. Então, respeitamos o conceito das demais religiões, mas nós espíritas, conhecendo a etimologia da palavra e a história, sabemos muito bem que não existe um ser, um adversário, um poderoso a afrontar Deus em absoluto. Mas temos sim a lúcida informação de que existem milhões de espíritos encarnados ou desencarnados perversos, que às vezes fazem perversidade maior do que o diabo que a igreja te apresentou. Então não é um consolo, é em verdade uma advertência maior. E muitos de nós, em nossas atitudes, no nosso cotidiano, podemos ser um verdadeiro espírito mau. Então, a palavra demônio é gênio, então não caberia. A palavra Satanás é adversário, mas adversário do quê? Porque tem adversário do bem, tem adversário do mal.
e diabo, que seria esse que provoca a separação. Então, nós espíritas utilizamos o termo de espíritos perversos, que se predispõem e se alegram em fazer o mal. Então, o professor Allan Kardec, ele vai agora abordar sobre os anjos e os demônios. Na literatura evangélica, nós vamos encontrar várias vezes a fala de anjos. Se nós pegarmos também a etimologia da palavra anjo, quer dizer o enviado. Aquele que foi o enviado, aquele que te traz uma notícia. É o anjo, é o carteiro. Da etimologia da palavra. E em algum momento foi criado asas para ele, não sei porquê. Mas em espiritismo nós sabemos que existem espíritos que realizam o trabalho do Cristo, do jeito que tem aqueles que se rebelaram contra, na atitude do cotidiano, e isso, gente, não é só desencarnado. Nós, por exemplo, esse momento agora, nós temos um grande número de espíritos que estão rebelados contra Deus, contra o Cristo, contra a religião. Se revolta, a gente vê uma revolta muito grande, mesmo estando encarnado. Então, são aqueles que se rebelam, se revoltam contra. E tem aqueles espíritos encarnados e desencarnados que são dóceis a Deus e que realizam o trabalho de Deus. Então, nós vamos ver várias vezes na literatura cristã, na literatura do Novo Testamento, quem foi que avisou Maria que ela estaria grávida? Um anjo. Quem foi que avisou que Jesus não estava mais ali dentro do sepulcro? Um anjo. Quem foi que soltou Pedro, que estava preso, está lá em Atos dos Apóstolos? Um anjo, um enviado. Um enviado de quem? De Deus. Então, aquilo que a gente acabou rotulando de anjo com asas, nós espíritas chamamos de espíritos superiores. Então, os espíritos superiores também podem se comunicar. Então, há religiões que chamam de anjos, nós chamamos de espíritos superiores. Então, nós vamos nos deparar com o Novo Testamento e até mesmo o Antigo Testamento, a Torá, com milhões de citações da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Então, em verdade, o Espiritismo não está trazendo novidade alguma, não está criando absolutamente nada. Esse é um fenômeno natural que sempre aconteceu. Você pode dar outro nome, mas o fenômeno é o mesmo. E os espíritos podem sim se comunicar. O nosso Senhor Jesus fez isso várias vezes após a crucificação. A primeira a ver o Cristo após a crucificação foi exatamente Madalena. Depois se apresentou aos discípulos, aos 11, e depois se apresentou a outros discípulos. Discípulos na condição de alunos, seguidores. Estamos juntos? Deu para a gente entender o que nós vamos estudar? Então vamos lá. Anjos e demônios. O professor perguntou, a questão 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Então, Kardec já sabe que existem espíritos, ele já conversou com vários, ele tem essa informação. Agora ele quer saber se os anjos, que chamados o quê? Arcanjos, serafins, se eles formam uma outra categoria especial. Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então está acima do superior. Ele já coloca na condição que nós chamamos de anjos, arcanjos, serafins, de espíritos puros. Aí alguém está dizendo: ah, tia, então Jesus é um arcanjo? Não, Jesus não é um espírito puro, Jesus é um espírito crístico, já está além disso. Ele não está na primeira ordem, ele já está além disso, tá? Porque quando chega na primeira ordem, aí acabou, completou o ensino, não é isso não. Agora que vai começar a ficar bom. Porque até esse momento que você estava fazendo era aprendendo a se tornar um espírito, a não ser um animal, mas sim a ser
um espírito, entende? É essa a nossa lição. Nós vivemos tal qual os animais, comemos, dormimos, procriamos, trabalhamos, é isso que o animal faz. Só que nós temos uma diferença, tanto é que nós estamos no mesmo reino. Nós devemos ser seres racionais, nós temos a capacidade de desenvolver a inteligência, mas precisamos desenvolver o senso moral, que é isso que nos falta. Então ele diz, são de escalas diferentes? Não. Questão 128 do Livro dos Espíritos. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Porque nós já estudamos aqui a escala espírita. Faz sentido? Então ele já está usando a linguagem. E aí o professor Allan Kardec, na questão 128, faz uma observação. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes, olha que interessante, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus. Lembra da palavra gênio, daimon? Dentro da palavra grega daimon é gênio, que pode ser tanto um gênio bom quanto um gênio mau. Então, olha só. Ela se aplica muitas vezes a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Então, logo são o quê? Espíritos. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, quando os espíritos dizem anjos, arcanjos, serafins, ele está falando aí já de espírito quê? Puro. Estamos juntos? Os espíritos não utilizam a palavra anjo, né? O professor Allan Kardec está usando, lembra que esse texto aqui é de 1850. É de onde ele estava inserido. De onde estava inserido, eram os termos que eram utilizados, tá bom? O espiritismo aqui estava tomando corpo ainda. Questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala, agora vem, né? Já sabemos que existem, que eles são espírito puro. Já perguntamos lá atrás e sabemos que a origem de todos é a mesma, mas eu quero agora reafirmar, eu quero que vocês reafirmem. E os anjos são diferentes? Eles têm a mesma origem? Eles percorreram todos os degraus, as escalas no processo da evolução? Percorreram todos os graus. Ou seja, Deus não cria nenhum espírito anjo. Ele cria simples ignorante e dá liberdade para o filho através do livre-arbítrio, a lei gravado na própria consciência, para que o espírito, o seu filho, conquiste esse espaço através do seu trabalho e do seu esforço. Então, como já dissemos, percorrem todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Então, todos percorreram o mesmo grau? Sim. Na mesma velocidade? Não. Porque não é dado o livre-arbítrio? Então, cada um vá no seu ritmo. Agora, que fique bem claro, quanto mais nós retardarmos, mais nós iremos sofrer. Pronto. É isso. Maior sofrimento. E ele diz, por isso é que ele diz, gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Eu não sei se isso tem lógica na cabeça de vocês, se vocês já raciocinaram, mas um Cristo, ele tem o total domínio sobre a matéria. Ele tem um domínio total, ele sabe administrar perfeitamente tudo que se refere à matéria, tudo.
Ele tem o conhecimento e o domínio sobre tudo. Ele sabe exatamente o que cada matéria tem a capacidade de realizar. Ele conhece energia, que também é matéria. Ele conhece tudo e tem um controle sobre tudo. O que nós espíritos estamos aprendendo? No primeiro momento, nós estamos aprendendo o que é a matéria estando nela. O que é a matéria? Quais sensações que a matéria me provoca? O que é isso? Como é isso? Então a gente está tateando, a gente está aprendendo, a gente está lidando com a matéria. E nesse processo de entender o que é a matéria, entender as consequências da matéria, entender as sensações que também são de ordem fisiológica, que é matéria, a partir do momento que você começa a entender tudo isso, você agora vai administrar tudo isso. Para que um dia você possa ser um Cristo e ter autonomia, autoridade e domínio total sobre a matéria. Você sabe tudo sobre a matéria, você sabe tudo que a matéria faz, mas você a administra, você não é administrado por ela. Quando você fala de desejos, de prazeres, de necessidade fisiológica, eu estou falando de matéria. Então, uma vez que eu aprendo a administrar, entender que eu não sou a matéria, mas que eu devo ser o administrador de tudo isso, o conhecedor de tudo isso, e eu não devo diminuir a matéria, ela é essencial, mas eu tenho que aprender a administrá-la. Uma vez eu tendo esse controle, esse conhecimento, essa administração, agora eu começo a despertar como um ser que não é a matéria, mas um ser que tem a sua individualidade. Na verdade, eu sou um espírito e não uma matéria. Eu estagiei, mas eu não sou matéria. Eu não faço parte dela. A minha essência, eu sou um espírito. E aí é quando a gente começa a despertar para a nossa qualidade, para a nossa essência, para a nossa filiação divina. Então nós estamos experienciando, por isso é que diz que o planeta Terra é uma escola, e aqui a gente vive uma experiência em relação à matéria. Então você pode ver que nós temos uma identificação muito grande com a matéria, uma identificação. A gente se identifica muito mais com o corpo físico do que com a nossa essência espiritual. A gente se sente um corpo, a gente se identifica, a gente tem certeza que é esse corpo, essa forma. A nossa personalidade, ela está conectada à forma. Se eu disser assim, quem é você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a sua aparência física. Entende, Augusto? Então vamos lá. Então, os anjos percorreram todos os graus, percorreram todos. Mas já nos é dito aqui, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Qual é a missão do ser humano? Qual é a maior missão de um ser humano? Seu desenvolvimento moral. Essa é a sua maior missão, a primeira missão. É o meu melhoramento. Tudo que tem na Terra são recursos para eu me aprimorar. O corpo físico é um recurso para eu me aprimorar. Uma encarnação é um recurso para eu aprimorar. A família que Deus me deu é um recurso para eu me aprimorar. Tudo são recursos de aprimoramento. Esse é o propósito. Nós atraímos para o nosso convívio exatamente o que precisamos para evoluir. Aí ele diz, então, essa é a minha maior missão. Só que tem pessoas que não a aceitam, se revoltam. Há quem se revolta hoje de uma forma muito mais ostensiva com o corpo que Deus emprestou, com o corpo. Não admite o corpo. Eu não quero esse, eu quero aquele. Eu não quero ser assim, eu quero ser assado. Tem gente que se revolta, alguns vão para cirurgia, tem gente que muda nariz, muda cabelo, muda isso, muda aquilo, muda não sei o que, muda não sei o que. Gente, existe uma genética estudada antes da pessoa reencarnar. Eu tenho um amigo que ele é briguento, né? Hoje não mais, ele diz assim, Conceição, Deus sabe o que faz, porque se ele tivesse me dado R$1,90, mas a gente pensa que não, mas é isso. Quanto de nós, sabendo que nós somos pessoas extremamente enroladas com a forma, a gente diz, não, me dá 1,50 m, dá para mudar um pouquinho aí a tireoide para ver se eu dou uma engordadinha, porque eu não quero ter a forma muito delineada, senão eu vou cair feio. É verdade, mas isso está muito claro no livro Missionário da Luz, nós vamos ver agora. Em Obreiros da Vida Eterna a gente também vê a programação, a parte genética de uma reencarnação, a parte endócrina mesmo.
Então, ou seja, nesse processo aí, a missão, o papai vai inserindo a gente. E muitos de nós, nessa missão do processo da evolução, se revolta. Então, ou seja, de uma prova que era uma missão, você agora arrumou uma expiação. E você retardou a sua evolução. Quando a gente arruma uma expiação, a gente perde uma encarnação, muitas vezes. Ou seja, tu vai voltar para reparar o mal. Ou seja, a tua missão já ficou de lado aqui. Agora vai para recuperar. Aí vai para recuperação. E aí, às vezes, na recuperação, tu se torna um repetente. E nós, terrícolas, temos essa capacidade de ir para recuperação e ainda se tornar um repetente. Errar de novo. Entendeu? Então, tudo está certo. Todos os recursos estão certos para a gente atingir a nossa missão, que é o nosso processo de evolução. Então, vamos parar de reclamar e aprender a ser dócil a Deus. O corpo está certo, se é masculino está certo, se é feminino está certo. Ah, mas eu não me sinto. Para você ver como você tem encrenca nisso. Você precisa se superar. Ah, não é fácil? Claro que não é. Você está arraigada a isso há milênios. E se o papai lhe desse a forma que você deseja, você ia fazer um estrago de novo? Ah, mas eu queria ter o cabelo assim, eu queria ter o cabelo assado, eu queria ter o corpo assim, o corpo assim. Fique quieta, agradeça a Deus, porque se Ele dá o que tu pede, tu ia te enrolar toda de novo. Entendeu? É assim, gente, é isso que a gente tem que entender. Então, não cumpriu a missão, que era justamente o meu trabalho, não cumpri a prova que o papai mandou, arrumei o quê? Expiação, e eu vou retardar a minha evolução. Gente, quando a gente começa a olhar a vida espiritual, tudo que está na Terra passa a ser de menor importância. Quando você verdadeiramente passa a ter uma vida espiritual, que você passa a ter lucidez da realidade, tudo na Terra se torna pequeno. Você vai arrancar os cabelos por quê? Por causa disso. Mas isso é transitório. Entende? Mas por quê? Porque você passa a ter uma visão de um adulto, espiritualmente falando. Não mais de uma criança tola. Eu vou até o final. Não, vamos lá. É só por uma hora, entende? Mas por quê? Eu estou visando a minha evolução, eu estou visando a minha missão. E qual é a minha missão? Me transformar em um ser humano melhor. Pronto. E aí o professor fez a questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados, perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, porque você sabe que quando se estuda em determinadas religiões, o anjo foi criado o anjo. Ele não conquistou. O Cristo é Cristo já. O nosso Senhor Jesus teve o mesmo princípio, porque a origem é a mesma, simples e ignorante. Ele conquistou essa posição. Agora, são coisas que é só a gente pensar, gente. O nosso Senhor Jesus, ele não é responsável na criação, a formação do planeta Terra? Sim! Não é assim? Sim! Ótimo. Então, se ele é responsável pela formação do planeta Terra, logo ele já era um Cristo, certo? Sim! Então, se ele já era um Cristo na formação do planeta, óbvio que ele não fez a sua evolução no planeta Terra. É só a gente raciocinar um pouquinho, só usar a lógica. Então, ele já era um Cristo quando formou esse planeta Terra, porque ele é um co-criador. Mas a origem dele foi a mesma. Ah, tia, em que planeta? Uai, como é que eu vou saber? Mas uma coisa a gente tem certeza. Esse planeta não mais existe. Já virou poeira nesse nosso universo. Porque só o planeta Terra já tem 4,5 bilhões de anos. Há mais de 4,5 bilhões de anos, Jesus já é um Cristo. Então,
Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, estamos juntos? Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Já sei que não é. Mas por que todos os povos têm essa crença? Resposta. Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, ele quem? A Terra. Planetinha Terra, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo, entendeu? Quando a pessoa ainda tem a crença que só existe seres no planeta Terra, que só existe esse sistema solar, tem gente que acha só esse sistema solar, isso mostra o quanto a pessoa ainda é imatura quando se fala de espiritualidade. É muito imatura. Então, o que a gente para pensar? Gente, o universo, isso é comprovação. Existem fotos, existem imagens. E você acha que tudo isso está aí para enfeitar o universo? Aí é para acabar, né, gente? Não dá. Então, como diz o nosso Senhor Jesus, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Papai nunca para de criar, nunca. Nós somos parte disso, mas não somos a azeitona da empada. Porque o terrícola, ele acha que é só ele. Então vamos finalizar. Já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles, que já eram o espírito superior, sempre foram assim. Porque a pergunta é, poxa, mas em todas as crenças, todas as religiões abordam isso. Será que, onde que está o erro? O erro está nisso, achar que eles eram anjos porque foi feito anjo, mas porque não tinham a informação que existem outros planetas, outros sistemas, e que bem antes da gente existir, eles já existiam. Por isso que Jesus diz, antes que ele fosse, eu já era. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Respeitamos o conceito das demais religiões, mas nós espíritas, conhecendo a etimologia da palavra e a história, sabemos muito bem que não existe um ser, um adversário, um poderoso a afrontar Deus em absoluto. Mas temos sim a lúcida informação de que existem milhões de espíritos encarnados ou desencarnados perversos, que às vezes fazem perversidade maior do que o diabo que a igreja te apresentou. E muitos de nós, em nossas atitudes, no nosso cotidiano, podemos ser um verdadeiro espírito mal. Então, a palavra demônio é gênio, então não caberia. A palavra Satanás é adversário, mas adversário do quê? Porque tem adversário do bem, tem adversário do mal. E diabo, que seria esse que provoca a separação. Então, nós espíritas utilizamos o termo de espíritos perversos, que se predispõem e se alegram em fazer o mal. Na literatura evangélica, nós vamos encontrar várias vezes a fala de anjos, quer dizer o enviado. E em algum momento foi criado asas para ele, não sei porquê. Mas em espiritismo nós sabemos que existem espíritos que realizam o trabalho do Cristo, do jeito que tem aqueles que se rebelaram contra na atitude do cotidiano, e isso, gente, não é só desencarnado. Nós, por exemplo, esse momento agora,
nós temos um grande número de espíritos que estão rebelados contra Deus, contra o Cristo, contra a religião. Se revolta, a gente vê uma revolta muito grande, mesmo estando encarnado. Então são aqueles que se rebelam, se revoltam contra. E tem aqueles espíritos encarnados e desencarnados que são dóceis a Deus e que realizam o trabalho de Deus. Quem foi que avisou Maria que ela estaria grávida? Um anjo. Quem foi que avisou que Jesus não estava mais ali dentro do sepulcro? Um anjo. Quem foi que soltou Pedro, que estava preso, está lá em Atos dos Apóstolos? Um anjo, um enviado de Deus. Então, aquilo que a gente acabou rotulando de anjo com asas, nós espíritas chamamos de espíritos superiores. Então, os espíritos superiores também podem se comunicar. Então, há religiões que chamam de anjos, nós chamamos de espíritos superiores. Então, nós vamos nos deparar com o Novo Testamento e até mesmo o Antigo Testamento, a Torá, com milhões de citações da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Então, em verdade, o Espiritismo não está trazendo novidade alguma, não está criando absolutamente nada. Esse é um fenômeno natural que sempre aconteceu. Você pode dar outro nome, mas o fenômeno é o mesmo. E os espíritos podem sim se comunicar. O nosso Senhor Jesus fez isso várias vezes após a crucificação. A primeira a ver o Cristo após a crucificação foi exatamente Madalena. Depois se apresentou aos discípulos, aos 11, e depois se apresentou a outros discípulos. Discípulos na condição de alunos, seguidores. Kardec já sabe que existem espíritos. Ele já coloca na condição que nós chamamos de anjos, arcanjos, serafins, de espíritos puros. Jesus não é um espírito puro, Jesus é um espírito crístico. Já está além disso. Ele não está na primeira ordem, ele já está além disso, tá? Porque quando chega na primeira ordem, aí acabou, completou o ensino, não é isso não. Agora que vai começar a ficar bom. Nós vivemos tal qual os animais, comemos, dormimos, procriamos, trabalhamos, é isso que o animal faz. Só que nós temos uma diferença, devemos ser seres racionais, nós temos a capacidade de desenvolver a inteligência, mas precisamos desenvolver o senso moral. Os espíritos não utilizam a palavra anjo, porque não é dado o livre-arbítrio. Então, cada um vá no seu ritmo. Agora, que fique bem claro, quanto mais nós retardarmos, mais nós iremos sofrer. Um Cristo, ele tem o total domínio sobre a matéria. Ele tem um domínio total, ele sabe administrar perfeitamente tudo que se refere à matéria. Tudo. Ele tem o conhecimento e o domínio sobre tudo. Ele sabe exatamente o que cada matéria tem a capacidade de realizar. Ele conhece energia, que também é matéria. Ele conhece tudo e tem um controle sobre tudo. O que nós espíritos estamos aprendendo? No primeiro momento, nós estamos aprendendo o que é a matéria estando nela. O que é a matéria? Quais sensações que a matéria me provoca? O que é isso? Como é isso? Então a gente está tateando, a gente está aprendendo, a gente está lidando com a matéria. E nesse processo de entender o que é a matéria, entender as consequências da matéria, entender as sensações que também são de ordem fisiológica, que é matéria, a partir do momento que você começa a entender tudo isso, você agora vai administrar tudo isso. Para que um dia você possa ser um Cristo e ter autonomia, autoridade e domínio total sobre a matéria. Você sabe tudo sobre a matéria, você sabe tudo que a matéria faz, mas você a administra, você não é administrado por ela. Quando você fala de desejos, de prazeres, de necessidade fisiológica, eu estou falando de matéria. Então,
Uma vez que eu aprendo a administrar, entender que eu não sou a matéria, mas que eu devo ser o administrador de tudo isso, o conhecedor de tudo isso, e eu não devo diminuir a matéria, ela é essencial, mas eu tenho que aprender a administrá-la. Uma vez eu tendo esse controle, esse conhecimento, essa administração, agora eu começo a despertar como um ser que não é a matéria, mas um ser que tem a sua individualidade. Na verdade, eu sou um espírito e não uma matéria. Eu estagiei, mas eu não sou matéria. Eu não faço parte dela. A minha essência, eu sou um espírito. E aí é quando a gente começa a despertar para a nossa qualidade, para a nossa essência, para a nossa filiação divina. Então nós estamos experienciando, por isso é que diz que o planeta Terra é uma escola, e aqui a gente vive uma experiência em relação à matéria. Então você pode ver que nós temos uma identificação muito grande com a matéria, uma identificação. A gente se identifica muito mais com o corpo físico do que com a nossa essência espiritual. A gente se sente um corpo, a nossa personalidade está conectada à forma. Se eu disser assim, quem é você? A primeira coisa que vem na sua cabeça é a sua aparência física. Qual é a maior missão de um ser humano? Seu desenvolvimento moral. Essa é a sua maior missão, a primeira missão. É o meu melhoramento. Tudo que tem na Terra são recursos para eu me aprimorar. O corpo físico é um recurso para eu me aprimorar. Uma encarnação é um recurso para eu aprimorar. A família que Deus me deu é um recurso para eu me aprimorar. Tudo são recursos de aprimoramento. Esse é o propósito. Nós atraímos para o nosso convívio exatamente o que precisamos para evoluir. Só que tem pessoas que não a aceitam, se revoltam. Há quem se revolta hoje de uma forma muito mais ostensiva com o corpo que Deus emprestou. Com o corpo, não admite o corpo. Então, alguns vão para cirurgia, tem gente que muda nariz, muda cabelo, muda isso, muda aquilo, muda não sei o que, muda não sei o que. Gente, existe uma genética estudada antes da pessoa reencarnar. Então, ou seja, nesse processo aí, a missão, o papai vai inserindo a gente. E muitos de nós, nessa missão do processo da evolução, se revolta. Então, ou seja, de uma prova que era uma missão, você agora arrumou uma expiação e você retardou a sua evolução. Quando a gente arruma uma expiação, a gente perde uma encarnação muitas vezes. Tu vai voltar para reparar o mal. Tua missão já ficou de lado aqui. Tudo está certo, todos os recursos estão certos para a gente atingir a nossa missão, que é o nosso processo de evolução. Então, vamos parar de reclamar e aprender a ser dócil a Deus. O corpo tá certo, se é masculino tá certo, se é feminino tá certo. Ah, mas eu não me sinto. Para você ver como você tem encrenca nisso. Você precisa se superar. Ah, não é fácil? Claro que não é. Você tá arraigada a isso há milênios. E se o papai lhe desse a forma que você deseja, você ia fazer um estrago de novo? Fique quieta. Agradeça a Deus. Porque se ele dá o que tu pede, tu ia te enrolar toda de novo. Gente, quando a gente começa a olhar a vida espiritual, tudo que está na Terra passa a ser de menor importância. Quando você verdadeiramente passa a ter uma vida espiritual, que você passa a ter lucidez da realidade, tudo na Terra se torna pequeno. Mas por quê? Porque você passa a ter uma visão de um adulto, espiritualmente falando, não mais de uma criança tola. É só por uma hora, entende? Mas por quê? Eu estou visando a minha evolução, eu estou visando a minha missão. E qual é a minha missão? Me transformar em um ser humano melhor. Pronto. O nosso Senhor Jesus, ele não é responsável na criação, a formação do planeta Terra? Ótimo. Então, se ele é responsável pela formação do planeta Terra, logo ele já era um Cristo. Então, se ele já era um Cristo na formação do planeta, óbvio que ele não fez a sua evolução no planeta Terra. Quando a pessoa ainda tem a crença que só existe seres no planeta Terra, que só existe esse sistema solar, isso mostra o quanto a pessoa ainda é imatura quando se fala de espiritualidade. Aí é para acabar, né, gente? Não dá.
Estamos juntos? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.